Olá, meus queridos, passando para deixar uma mensagem de Deus ao teu coração. No livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, que nos diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aqueles que esperam no Senhor, cada segundo as suas forças vão se renovando. Embora as lutas, embora as tempestades, as provas que você está passando. Mas, se você espera no Senhor, suas forças vão se renovando. O salmista Davi, no Salmo 40 e versículo 1, ele nos diz: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando nós esperamos em Deus, embora as lutas e as provas, Ele nos ouve e se inclina para nós. No Salmo 23, Davi, ele escreve que ainda que, disse ele, eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Quando nós entramos no meio das provas, confiamos em Deus, que Ele está conosco para nos ajudar. Não podemos, neste momento, tomar decisões precipitadas. É o que diz Eclesiastes, capítulo 8 e versículo de número 3. Não te apresses a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Então, neste momento, não aderimos para nós coisas ruins, coisas mal, que isso vai prejudicar a nossa fé, a nossa vida espiritual e talvez o nosso ministério e também em outras áreas, na vida conjugal, que no momento nós se precipitamos, mas porém, o que espera no Senhor renovam as suas forças. É o que diz a palavra. Isaías, no capítulo 55, e versículo 8, nos diz que os pensamentos de Deus não são os nossos. Os caminhos de Deus também não são os nossos. Por que que os pensamentos de Deus não são os nossos? Porque os pensamentos de Deus é puro. E os nossos pensamentos, às vezes, impuros. Cheio de tantos problemas. Tantos pensamentos negativos, ruins. Que isso prejudica a nossa alma, a nossa vida. Então, os pensamentos de Deus não são os nossos. O Paulo pôde dizer, quando ele começa a dizer de uma forma muito linda, dizendo, ou altura de Deus, ou largura de Deus, ou extensão de Deus, ou profundidade de Deus, ou altura de Deus, que eu não posso imaginar. Os pensamentos de Deus
Eles são perfeitos. Por isso que Paulo lhe ensina aos coríntios que nós devemos buscar os melhores dons. E Deus dará um caminho mais excelente. Deus tem um caminho mais excelente para nós. Mas precisamos esperar com paciência, buscar a presença do Senhor. Então, por isso que Isaías diz que os pensamentos de Deus não são os nossos e os caminhos de Deus não são os nossos. Por que não? Porque os caminhos de Deus, eles são retos. Os caminhos de Deus não têm atalho, nós somos cheios de atalho e de imperfeições. A nossa vida é cheia de altos e baixos. Olhamos a vida de muitos homens. Os caminhos de Abraão. Teve momentos que Abraão deixou o altar e foi para o Egito. E outros problemas que teve na caminhada de Abraão. Muitos homens de Deus tiveram seus altos e baixos. Mas Deus, seus caminhos são perfeitos. E traz um ensinamento para nós. Que o caminho de Deus não tem atalho. Que o caminho de Deus não tem imperfeição. Os caminhos de Deus não têm torturas. Ele é reto. Ele não tem fim. O nosso tem fim. Um dia nós vamos sair dessa vida. Quando chegar a hora, estaremos com o Senhor. Mas para isso precisamos esperar com paciência no Senhor. Aqui nos diz a palavra: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E se você parar para meditar no versículo 29 do capítulo 40 de Isaías, diz assim: dá vigor aos cansados e multiplica as forças dos que não têm nenhum vigor. Aí diz mais assim: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Que você possa renovar as tuas forças no Senhor. Esperar com paciência. Deus vai te dar graça, vai te dar vitória. Talvez as provas são grandes da tua caminhada. E parece que elas não vão cessar. Você precisa confiar inteiramente no Senhor, para que Deus venha te abençoar, te dar força e graça. Eu desejo neste momento orar por você, para que Deus endireite os teus caminhos. Talvez você se afastou dos caminhos do Senhor. Talvez você chegou a uma certa idade que você não tem mais força para se levantar do leito ou da onde você está sentado. Mas neste momento, vamos orar para que Deus te dê força e graça. E nessa oração você pode nos acompanhar. Eterno Deus, soberano Pai, te louvo e te agradeço. Que tu venha dar força aos cansados, aqueles que não têm mais vigor. E abençoe e ensina a esperar
na tua presença, com paciência, com amor, com carinho e com dedicação na oração, na leitura da palavra. E peço a Deus, em nome de teu Filho Jesus, que tu venha cobrir os lares, as famílias, o ministério, as igrejas, com teu precioso sangue, dando força e graça para eles vencer. Em nome de Jesus, nos acompanha cada passo, em nome de Jesus. Amém.